próximo palestrante vai ser a nossa Gláucia Lima, que eu cismo de chamar de Gláucia Castro. Gláucia, por favor. Gláucia é espírito, vinculada à AME, médica, psiquiatra, e trabalha especificamente com isso, dentro dos outros desafios, mas isso ocupa, isso no sentido prevenção do suicídio, tratamento de evento suicidário, ocupa boa parcela do seu tempo, da sua ação. Vamos só, aí fica a seu critério, por gentileza. Tá bem assim? Tá. Então, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Acho que sim. Sim? Boa tarde a todos. É com muito gosto que venho vos falar e participar deste evento de prevenção do suicídio. Como disse o Rodolfo, eu sou psiquiatra e lido no dia a dia, na minha prática, no serviço de urgência, nos casos em que nós acolhemos dentro do serviço de internamento, muitas vezes com situações desta ordem, de tentativas de suicídio, de depressões graves que levam a uma ideação de morte. E por isso venho vos falar sobre este mês de prevenção do suicídio. Eu penso que vocês já têm esse conhecimento. E o André fez aqui uma introdução bastante agradável de se ouvir sobre muitos tópicos que nós vamos aqui tocar, mas o dia 10 de setembro foi eleito como um Dia Mundial de Prevenção do Suicídio há 20 anos atrás, portanto, em 2003. E há 8 anos atrás, precisamente em 2015, o Centro de Valorização da Vida no Brasil, juntamente com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, iniciou justamente essa campanha que nós aqui denominamos de Setembro Amarelo. Esta iniciativa veio ser introduzida em Portugal pela classe médica, pelos psiquiatras, precisamente pela Direção-Geral de Saúde e pela RS do Alentejo, porque na região do Alentejo, precisamente no distrito de Beja, no concelho de Odemira, numa localidade chamada Saboia, aqui em Portugal, nós encontramos o maior índice de, epidemiologicamente falando, de tentativas e suicídios consumados. Daí em diante, essa iniciativa do Setembro Amarelo foi sendo adotada também em outras regiões do país e hoje em dia é um movimento que não é só português, não é só brasileiro, mas é também mundial. Ok. Então é isso. Então, nós vamos vos falar um pouco e sumarizando, nós temos muito pouco tempo e eu vou pedir desculpa que eu vou acelerar um pouco a minha fala para tentar falar um pouco de tudo aquilo que eu vos trouxe, sendo esses 25 minutos muito pouco para abordar tanto conteúdo que nós gostaríamos de trabalhar. Então, quando nós falamos de suicídio, prevenção do suicídio, nós estamos a falar de um mundo de situações que incluem os atos suicidas, que significam as tentativas de suicídio e o suicídio consumado, mas também dos comportamentos autolesivos ou autoinfligidos. E esses comportamentos suicidários, normalmente, são os atos suicidas, que muitas vezes têm realmente uma intencionalidade suicida, uma intencionalidade de morte. Quando nós falamos dos comportamentos autolesivos, que muitas vezes são predominantemente realizados na idade da adolescência, na juventude, portanto, não há uma intencionalidade suicida. E é importante nós falarmos sobre isso, porque é importante também esclarecer que nem todas as pessoas que têm uma ideia de morrer vão realmente chegar numa escala para o suicídio. Às vezes, pode ser um pensamento de morte passiva, por exemplo. Eu estou mais triste, eu estou mais depressiva, eu estou com mais problemas na minha família ou no trabalho e apetecia-me dormir e não acordar. Isso é um pensamento de morte passivo. Não quer dizer que essa pessoa vá alguma vez cometer uma tentativa de suicídio, nem tampouco chegar a um suicídio consumado. Mas muitas vezes isso causa um sinal de alarme enorme. Quando nós ouvimos alguém dizer, olha, eu pensei, mas vale a pena morrer, eu não aguento mais esta vida. Se eu dormisse e Deus me levasse, era um favor. Às vezes a gente ouve coisas desse gênero. Não quer dizer que essas pessoas irão realmente tentar suicídio. E
quando nós compreendemos essa escalada, ela pode surgir de uma ideação de morte, né, que é ou de uma ideação de morte passiva, para uma ideação de morte ativa. Eu gostava mesmo de morrer, aquelas pessoas deprimidas que realmente não estão naquele movimento de desalento, de desesperança que aqui hoje já foi falado, e começam a pensar na morte sucessivamente, de uma forma ruminativa, conforme aqui falou o André, e chegam àquela sensação de a intencionalidade. Então, também aqui mais um degrau da ideação de morte para intenção suicida. Então, quando a pessoa já tem uma intenção suicida, aí há um agravamento muito grande da situação, porque ela já está realmente a pensar em suicidar-se. E num patamar superior, já veriam, então, as tentativas de suicídio, que podem ser estruturadas ou não estruturadas, e o suicídio consumado. Vale aqui a pena ressaltar também que os comportamentos autolesivos, e nós damos muita atenção, ao contrário do que muitas pessoas dizem, isso é para chamar a atenção. Como eu disse, são praticados muitas vezes pelos jovens, principalmente por incapacidade na regulação emocional. Então, o que é que nós falamos sobre, o que é que nós entendemos sobre isso? Como nós sabemos, os jovens, nós estamos sempre, desde que nascemos, a desenvolver o nosso córtex. E na adolescência, até os 25 anos, o nosso córtex pré-frontal, que é o neocórtex, é que medeia a nossa vida de relação e a regulação emocional que nós temos face às adversidades da vida. E se nós pensarmos que o jovem, até os 25 anos, está a desenvolver essa capacidade, então eles têm mais atos de impulsividade, porque estão mais regidos pelo sistema límbico, que é um sistema que todos nós temos, mas que nos dá uma maior impulsividade, enquanto nós não temos o nosso neocórtex completamente formado. Isso justifica a razão pela qual são os adolescentes e são as pessoas na idade jovem, não é, que praticam muitas vezes os comportamentos autolesivos sem intencionalidade suicida, mas como uma forma de fuga para uma realidade de sofrimento. Ou comportamentos automutilatórios, que não somente cortes, mas também escoriações no corpo e etc. Falando ao nível do suicídio mundial, nós vamos falar somente algumas questões. Há uma estimativa, isso é muito, por isso é que o suicídio é considerado um problema de saúde pública, por causa do número de suicídios em cada momento e mundialmente. Não é? Então, nós temos uma estimativa que nos diz que cerca de 800 mil pessoas suicidam-se por ano. Isso é qualquer coisa à volta de quase 1 milhão de pessoas em todo o mundo suicidam-se todo ano. Muito bem, mas para cada pessoa que realmente se suicida, não é? 10 ou 20 outras pessoas, em alguns locais até 30 outras pessoas tentam e não conseguem. Então, a cada 40, vocês já ouviram falar com certeza sobre isto, enquanto nós estamos aqui agora, nos segundos que vão passando, a cada 40 segundos uma pessoa realmente cometeu suicídio. E a cada 20 segundos uma pessoa tenta. O que dá uma estimativa real de que para cada pessoa que se suicida, 20 outras ou até 30 outras tentaram realmente um suicídio, consumarem um suicídio. Nós sabemos que essas taxas de suicídio são mais prevalentes nos países em desenvolvimento e em desenvolvidos. Sabemos também que a taxa de suicídio ela é o dobro nos homens do que nas mulheres, com exceção aqui na China e Bangladesh. E aqui talvez uma explicação cultural, não é? O valor da mulher, o valor do ser mulher, o valor do feminino nessas culturas. E por isso nós dizemos que o suicídio é sempre alguma coisa que é multifatorial, como aqui foi dito, e multideterminado. Portanto, e sabemos também que o número de tentativas de suicídio é 4 vezes maior entre as mulheres. Então, as mulheres tentam mais e os homens conseguem mais vezes. Isso justifica porque os homens muitas vezes recorrem a meios de maior letalidade. Há aqui qualquer coisa também que nos preocupa a nível mundial, né? E eu estou a falar do ponto de vista médico, porque outras pessoas também vão falar de outros pontos de vista, mais espiritual e na família. E nós sabemos que, no momento presente, o número de suicídios ou de tentativas na taxa dos jovens entre os 15 aos 19 anos é muito grande a nível mundial, sendo a segunda causa de morte prematura nessa faixa etária.
E justamente por quê? Por causa daquele falou que eu falei inicialmente, que a imaturidade emocional que leva a comportamentos mais impulsivos. Né? Mas sabemos, por exemplo, que em Portugal e a nível mundial, não são os jovens que conseguem mais, são as pessoas com mais idade. E isso remete para vários fatores que nós vamos falar aqui, que são fatores predisponentes, tais como, muitas vezes, doenças crônicas, a desesperança, a falta de apoio familiar, o isolamento social e familiar, tanto que leva com que realmente essas pessoas cometam mais numa faixa etária mais elevada. Também podemos perceber que é mais frequente o suicídio nos homens, porque os homens também procuram métodos mais pesados, métodos mais eficazes, como o enforcamento, o uso de armas de fogo, ou até mesmo o uso de herbicidas ou pesticidas, aumentando assim a letalidade das suas tentativas. Focando agora em Portugal, que é mais a nossa realidade, se a média mundial é 10,4 suicídios por 100 mil habitantes, do país e da forma geral é 9,7 por 100 mil habitantes, havendo regiões como Alentejo em que essa taxa é superior. Sabemos também que na região do Alentejo, na região dos Açores, do Algarve, essa taxa é aumentada. Então, há muitos estudos, como aqui foi falado pela suicidologia, que procuram as evidências e por que são essas regiões que efetivamente têm a maior taxa e como podemos agir na prevenção justamente em situações em que há uma maior predisposição para esses eventos. Um dos fatores muito importantes é a ocorrência da depressão, é o uso do álcool, por exemplo, no Alentejo, o isolamento social, o envelhecimento da população, as características familiares e também culturais. Existem regiões que nós sabemos que se existe uma situação que seja vexatória para aquela pessoa, ela vai recorrer culturalmente como uma forma de se ver livre da carga do sofrimento ao suicídio. Então, eu trouxe aqui alguns fatores de risco, e dentro desses fatores de risco, eu não vou falar de todos eles, gostaria de falar pessoalmente de cada um deles, mas nós poderíamos dizer alguns deles bastante importantes, como as tentativas de suicídios prévias. Portanto, o André falou aqui, mas eu posso vos dizer, por exemplo, que uma pessoa que faz uma tentativa de suicídio real tem 15 a 25% de chance de cometer uma nova tentativa em um ano. E essa mesma pessoa que cometeu uma tentativa de suicídio real, ou seja, usou um método que, segundo ele, era eficaz, mas falhou, terá 10% de chance nos próximos 10 anos de cometer uma nova tentativa e ser eficaz. Isso é realmente muito alarmante e chama atenção para os profissionais de saúde mental, para que tipo de apoio, que tipo de segmento e o que é que está a falhar, voltando atrás nas questões da multifatoriedade, do que leva a pessoa a romper com o seu percurso de vida buscando o suicídio, como é que nós podemos atuar. Mas muitos outros, como por exemplo, as questões de doença psiquiátrica. E nós sabemos que as pessoas que cometem um suicídio não são por fraqueza, não são, fraqueza emocional, não são porque para chamar somente a atenção de algum problema, não é? Mas sabemos que 90% das pessoas que tentam suicídio têm um problema de saúde mental. 95% das pessoas que realmente cometem com eficácia, entre aspas, entre parênteses, uma tentativa e conseguem suicidar-se, portanto, tem realmente uma patologia psiquiátrica. Então, que tipo de atenção nós podemos dar, que sinais de alerta nós podemos ter para perceber não somente o sofrimento do outro, mas em que esse momento, esse sofrimento leva realmente à ruptura da pessoa com a sua própria existência. Então, a história familiar de suicídio também é uma questão importante, a história de doença psiquiátrica, e principalmente as doenças do foro afetivo, por exemplo, como a depressão, e outras doenças. Eu me lembro uma vez que eu participei nesta mesma campanha há uns anos atrás, se não foi o ano passado, que o Rodrigo me perguntou, é preciso estar deprimido para suicidar-se? E muitas outras doenças que não são, e atenção que aqui vamos dizer que não é só uma questão de desesperança, é uma questão também, muitas vezes, de outros tipos de patologia que levam ao suicídio. Por exemplo, ainda tenho um doente internado neste momento na minha unidade de serviço de internamento de psiquiatria, de um rapaz que defenestrou-se há um ano atrás
e foi trazido, defenestrar é pular de um local alto, não é? Defenestrar, portanto. E ele fez uma segunda tentativa de suicídio em menos de um ano por um componente psicótico, porque ele estava achando que era perseguido. Então, naquele momento de angústia, a única solução que ele via era jogar-se da janela abaixo. E não há aqui depressão, há angústia psicótica, há sofrimento de que está a ser perseguido, há uma doença psiquiátrica, esquizofrenia subjacente. Então, nem sempre é uma questão de desesperança, de falta de sentido para a vida, mas doenças realmente do foro psiquiátrico que muitas vezes levam a pessoa a desistir de viver e muitas vezes num ato de grande impulsividade. No outro extremo, nós teríamos, por exemplo, jovens, estou a lembrar de uma outra jovem que fez um atendimento na quinta-feira passada, e esta jovem me dizia assim, eu não sei por que eu cometi isso. Ela terminou, teve uma briga com o marido, com o namorado, uma jovem de 18 anos, e ela foi à gaveta dos comprimidos e tomou tudo que tinha à sua frente. Tomou todos aqueles comprimidos. E se a gente pergunta, e o porquê que fez isso? Foi um impulso, eu não tinha outra solução naquele momento, mas eu não queria me matar. E muitas vezes as pessoas que realmente fazem uma tentativa, uma ingestão medicamentosa voluntária, muitas vezes querem somente, não é acabar com a vida, mas é acabar com o sofrimento naquele momento. Então ela dizia, eu só queria dormir, esquecer a briga que tinha com o namorado, mas podia ter corrido muito mal. Podia entrar em falência hepática e aquela fuga do sofrimento poderia ter realmente levado à letalidade suficiente para acabar com a vida dela. Nós temos aqui outros fatores, por exemplo, além, nós sabemos que, por exemplo, o ser mulher, o ser casada, o ter uma relação afetiva estável é fator protetor, mas também sabemos que o contrário, o fator de risco é ter mais que 45 anos, ser homem, estar desempregado, não ter um par afetivo é fator de risco. Portanto, para além disso, ter uma doença crônica. Por que ter uma doença crônica nos leva, muitas vezes, a pensar na morte? Por quê? Porque, de fato, leva a pessoa, algumas vezes, à exaustão. E essa exaustão, quer que seja pela dor persistente, quer pela dificuldade em tratar-se, pode levar também a pessoa a romper a vida e romper com aquele sofrimento. Então, mas nós também gostaríamos de dizer que, apesar de tudo, não é só, como o André colocou aqui, um fator de risco que pode justificar, isso foi muito bem explicado, não é só um fator de risco que nos leva a, de fato, cometer um ato suicidário, como também não é só um fator protetor que evita que a pessoa o cometa. Portanto, e por quê? Porque realmente o fenômeno do suicídio é um fenômeno multifacetado, é multifatorial. E foi muito bem explicado pelo André aqui. Nós temos que encontrar a biografia do indivíduo, temos que ir de encontro ao qual é a estrutura emocional daquela pessoa e a estrutura social que envolve, nomeadamente a questão da família, que é fulcral em todo o processo, a falta ou a ausência de afeto, ou famílias desagregadas, portanto, podem aqui ter um fator muito predisponente às questões do suicídio. Se entrarmos aqui também em conta com os fatores de vulnerabilidade, nós vamos encontrar aqui as minorias étnicas, o fator do estigma social sobre as condições que nós encontramos às vezes na população LGBT, e é engraçado também que nessa população, das pessoas que têm uma dificuldade na identidade de gênero, algum sofrimento relacionado a essa identidade, o número de tentativas e de realmente suicídios consumados pode ser superior a 6 vezes a população normal. Portanto, tudo quanto são minorias, tudo quanto são profissionais de saúde, por quê? Por causa do fácil acesso aos métodos de letalidade que levam a pessoa a realmente consumar, ou então as forças de segurança, porque também o acesso a meios letais também é mais fácil. Então, todas essas populações são consideradas populações grupos vulneráveis. Não quer dizer que uma pessoa que tenha uma identidade de gênero, uma dificuldade na sua identidade de gênero, um problema de sofrimento relacionado a uma condição de sem-abrigo, vá alguma vez a tentar o suicídio. É novamente aquela questão da multifatoriedade.
E temos aqui elencado alguns fatores protetores e, por exemplo, uma boa estrutura em que a pessoa consegue desenvolver bons mecanismos, estratégias de coping, uma boa capacidade de resolução dos seus conflitos, uma boa relação com pares, pares afetivos que contenham o seu sofrimento. Por exemplo, se a pessoa tem uma boa relação comunicacional com o próximo, então que é capaz de pedir ajuda, que é capaz de falar do seu sofrimento sem se sentir inferiorizado, se tem um bom suporte familiar. As mulheres muitas vezes dizem assim, eu não faço qualquer coisa para acabar com a minha vida por causa dos meus filhos. E os filhos muitas vezes são esse fator protetivo para as mulheres. Mas nós também temos a experiência que quando a pessoa está numa situação muito grave, até o que lhe é mais valoroso para a sua vida, perde o sentido. Portanto, então nós colocaríamos aqui a satisfação com a vida, ter planos para o futuro, sentimento de pertença, o sentido para a vida e, nomeadamente, um grande fator que nós espíritas consideramos é a espiritualidade. Porque se nós sabemos aqui que somos seres imortais, todo sofrimento é temporário. Então, se eu estou passando por um momento de dor e de sofrimento, isto não vai ser para a minha eternidade. E se eu, nesse momento, estou passando por um momento de aprendizagem, de um momento de dor, aquilo vai servir para a minha construção, para a minha evolução. Então, esse sentimento de espiritualidade é que também muitas vezes é considerado como um fator protetor face à doença, face à depressão e também face aos momentos em que a pessoa entra em ruptura com a sua própria existência. Eu vos trago aqui um caso em que, de uma consulta minha, de um jovem, 38 anos, casado, informático. E ele dizia o seguinte, era amanhã do mês de janeiro. Acordei e estava completamente possuído. Possuído aqui é no sentido metafórico. Tinha vontade de partir a casa toda. Esperei que a minha mulher saísse de casa, tudo parecia transcorrer normalmente. Quando fiquei só, juntei os comprimidos que tinha em casa, cerca de 90 comprimidos, e tomei-os todos. Queria mesmo morrer. Enquanto estive a dormir, estive sempre a lutar, com umas figuras de negro. Estava muito frio, desconfortável e escuro. O Espiritismo explica esse contexto. As pessoas queriam me agarrar e eu queria me largar. Até que fui chamado a um local de onde via o oceano, era agradável e quente, aquela sensação de proteção, de conforto. Vi a curvatura da terra e o sol brilhante, uma sensação como nunca tinha sentido na minha vida. Uma pessoa de barbas castanhas me aguardava e dizia-me, ainda não chegou o seu tempo, tens que ir, tens de voltar. Acordei, abri os olhos e havia dormido 24 horas seguidas. Nunca mais me esqueci daquele sol, daquele calor e daquela luz. E é esse sentimento de espiritualidade que foi despertado neste jovem que o ajudou a transpor a sua dificuldade, o seu medo de confrontar a sua realidade e dando uma perspectiva de futuro. Então, como aqui já foi dito hoje, o suicídio é um problema de saúde pública, é prevenível. Todos nós temos um papel importante, seja onde estejamos, na família, junto às nossas pessoas que trabalham conosco, na nossa sociedade, os pais, os professores, todos nós temos esse papel importante de tentar detectar, de psicoeducar. Não é só o espírita dentro do centro espírita, mas tentar chamar a atenção para os fatores de risco, estando atento para esses fatores de risco e tentando estimular os fatores protetivos das ideações de morte. Reconhecer esses sinais de alarme, levar a sério os pedidos de ajuda. Essa pessoa disse tanto que se matava, então não vai nunca se matar. É mentira. Pode mesmo tentar em alguma vez. Encorajar a pessoa a procurar ajuda profissional e, se realmente estiver em perigo, levá-la de imediato aos médicos. A receber um tipo de ajuda. Falando do reconhecimento dos sinais de alarme, nós teríamos aqui muitas coisas para falar. O André Trigueiro já falou de algumas questões sobre a depressão. E a depressão é aquilo que mais leva a pessoa a romper com a sua existência. Pelo sentimento de desesperança, pela falta de iniciativa perante a vida, a pessoa começa a perder as suas capacidades, a pessoa pode, numa depressão grave, ter mudanças súbitas de comportamento, de padrões de vida e realmente levar essas pessoas a um momento de ruptura grave com a sua própria existência.
no momento em que a pessoa perde, de fato, a ligação com tudo aquilo que ele é realmente importante para a sua vida. Então, reconhecer esses sinais de alarmes é muito importante em qualquer papel em que nós estejamos em nossas vidas. Levar a sério esses pedidos de ajuda, valorizar quando as pessoas vêm nos falar sobre os seus problemas, e não dizer, não, isso passa. Não, de fato, ouvi-las, ser capaz de ser contentora no seu sofrimento, ouvir ativamente sem os juízos de valor, não ajudando a pessoa a sentir-se mais culpado ainda do que às vezes se sente, mas abrindo portas para que as pessoas possam falar sobre aquilo que sentem, valorizando aquilo que estão a sentir e realmente encorajando-as para procurarem algum tipo de ajuda psicológica, algum tipo de ajuda médica e mesmo espiritual. Às vezes, o perguntar diretamente sobre a morte não é uma má ideia. Perguntar, você já pensou em dar fim à sua vida? O que é que realmente tem lhe ocupado? Já pensou em morrer? Pensar realmente, levar que aquela pessoa fale do seu sofrimento para que ela sinta que o outro que está ali ao lado dela não está a julgá-lo, nem está a condená-lo. Encorajar a pessoa a procurar ajuda profissional e, se de fato for uma situação muito grave, portanto, procurar ajuda imediatamente. Então, poderíamos dividir os fatores protetores em 4 classes: os fatores pessoais, que teriam a ver com o estímulo da autoestima, o aumento da sua resiliência, o sentir que a pessoa é capaz de iniciar novos projetos de vida, como também fatores familiares, o estimular o diálogo, a confiança, o suporte parental, os cuidados parentais mantidos e eficazes, os fatores sociais, estimular as relações entre pares de confiança, o sentimento de pertença, no qual que já foi falado, e os fatores espirituais, a educação para a vida, para a valorização da existência e para uma orientação espiritual. Eu vou passar assim muito rapidamente sobre alguns mitos, e atenção que isso são mitos, não é a verdade. Se alguém falar que vai suicidar, isso é pouco provável que eu faça, não é verdade, como eu aqui já disse, pode realmente ser uma chamada de atenção para o outro, de que ele não está bem. Portanto, não é uma resposta natural ao estresse, ela só acontece quando, de fato, a pessoa entra em ruptura e está em franco sofrimento ou realmente muito doente mentalmente. Existe muito a se fazer sobre o suicídio, portanto é um mito que quando a pessoa está a pensar não há nada a fazer, não há muito o que fazer, e começa pela nossa capacidade de escuta em relação ao outro, a nossa capacidade de contenção do sofrimento do outro, não é? Portanto, também nem sempre é um ato impulsivo, muitas vezes é um ato impulsivo, mas muitas vezes as pessoas começam a pensar, começam a trabalhar a ideia do suicídio, aquilo vai tomando um domínio, muitas vezes até por influência espiritual, porque nós sabemos que entram em sintonia aqui espíritos menos esclarecidos que também nos tentam estimular para esses processos, não é? Portanto, e nem sempre realmente é, como se diz, uma chamada de atenção. Portanto, falar sobre o suicídio, ou falar sobre que quando alguém está deprimido, não é incentivar o suicídio. Nem sempre é somente causado por uma situação estressante, apesar das situações de estresse levarem uma maior vulnerabilidade dentro daquela concepção de que existe uma multifatoriedade de sintomas, não é? Existe também um outro mito que alguém inteligente com sucesso nunca tentaria o suicídio. Todos nós, como aqui já foi dito hoje, uns com maior probabilidade, outros com menor probabilidade, se estivéssemos numa situação de extrema dificuldade, extremo sofrimento, poderíamos pensar, que bom se a gente morresse logo, então, mas eu não estou mais fazendo nada nesta vida, não é? E algumas vezes isso é um ponto inicial para começar a pensar de uma forma mais obsessiva nesta ideia. Portanto, nenhum de nós está totalmente fechado, barrado a essa possibilidade. Portanto, o risco de suicídio diminui após uma tentativa de suicídio não é real, ele aumenta e, como nós já falamos, aumenta bastante. Portanto, e o último mito, as pessoas que morrem por suicídio são egoístas e fracas. Eu volto a atenção que as pessoas que cometem suicídio, e até do ponto de vista espiritual nós podemos ter aqui uma noção de que estão em extremo sofrimento. Então aí nós podemos também imaginar que jamais a espiritualidade amiga abandonaria essas pessoas. Portanto, então é também nossa atitude ter uma atitude compreensiva, acolhedora e de orientação. E para finalizar, eu teria aqui algumas conclusões relativamente à prevenção do suicídio, que é muito importante a detecção precoce e
a observação desses fatores de risco, quando eles são mais relevantes. A psicoeducação nos remete para a prevenção, no sentido de vamos perceber como é que nós podemos estimular, quando existem aquelas populações mais vulneráveis, os fatores de prevenção. O tratamento eficaz é sempre também multifatorial. É muito importante a pessoa sentir um apoio psicológico, seja individual ou familiar. O tratamento das condições médicas, por exemplo, como a depressão ou esquizofrenia, e a orientação espiritual. E, por fim, um sentido de reabilitação, que é uma busca do sentido para a vida. Eu trago aqui aquela lembrança do psiquiatra austríaco que desenvolveu uma terapia chamada logoterapia, que se chama exatamente terapia do sentido da vida. E este psiquiatra esteve preso no campo de concentrações durante muitos anos. Ele via pessoas a morrerem e o que ele pensava era o seguinte: o que é que me faz estar vivo e o outro não? Desistir de viver. O que é que faz que algumas pessoas, inclusivamente no campo de concentração, buscassem uma tentativa de suicídio como forma de se libertar do sofrimento? E ele chegou à conclusão que o que diferenciava aqueles que sobreviviam no campo de concentração, apesar da adversidade, e outros não, era o sentido da vida. Era alguém que vos podia esperar quando eles saíssem dali, era a esperança que não morria. Portanto, é assim que vos deixo a dizer que a busca de um sentido para as nossas vidas, a busca de alguma coisa que nos faça feliz, é o maior fator protetivo que todos nós podemos ter face às adversidades das vidas, que são horizontais a todos nós que aqui estamos. Sendo assim, viver será sempre a nossa melhor opção, desde que tenhamos essa visão espiritualista de que o sofrimento e a dor são universais, são transversais a todos nós, mas são transitórios. Vos deixo aqui algumas dicas de alguns serviços dentro do nosso Sistema Nacional de Saúde que podem ser também serviços de apoio àquelas pessoas que estão a pensar negativamente, depressivas ou que já pensaram numa tentativa de suicídio. Muito obrigada e fiquem com Deus.